interditado nas proximidades do hospital. E agora, lá dentro do hospital, Luciana, você pode perfeitamente descrever o que houve desde a chegada. Ou seja, alguém é internado com uma cirurgia, se for um caso grave, essa cirurgia pode ser programada ou pode acontecer uma grande surpresa, como ao que parece aconteceu com o Michael Jackson, removido de repente, inesperadamente e rapidamente para o hospital. Lá dentro do hospital, um diagnóstico de urgência, imediato, para se decidir se é necessária uma intervenção médica ou não, se basta de ser medicado, ou se houve já alguma coisa que é preciso tomar uma atitude de emergência. Se ele está bem, se ele está em coma, se ele está consciente ou não. Uma série de providências de ordem médica dentro do hospital para onde Michael Jackson foi levado, Luciano. Percival, dá uma olhada no tumulto que está se formando nos arredores desse hospital em Los Angeles. É a imprensa chegando. São fãs chegando, são curiosos querendo saber o que está acontecendo, que está todo mundo se mobilizando. E não é à toa, a gente está falando de Michael Jackson, o rei da música pop, tem 50 anos de idade, 45 anos de carreira, começou menino com Jackson's Five, um grupo que era ali administrado pelo pai do Michael Jackson, que foi acusado de ter agredido o Michael Jackson, quer dizer, ele já teria tido uma infância bastante conturbada, não só pelo fato de já ser um astro tão criança, mas também pela cobrança, olha aí, que existiria sobre ele, que logo no começo era ele, 4 irmãos, né? Eram ele mais 4 irmãos, e ele se destacou, porque tinha uma voz maravilhosa. Inclusive a CNN acaba de dar essa informação de que esses irmãos estariam agora a caminho do hospital onde Michael Jackson está. Quer dizer, não houve, como estamos vendo agora a CNN informando, não houve um boletim oficial sobre a situação, a condição de saúde exata de Michael Jackson. Mário Augusto, com você. É impressionante essa imagem, Luciana. A todo momento começa a acontecer uma aglomeração de fãs. Muitas pessoas começam a se juntar em frente ao hospital de Los Angeles para receber informações sobre o estado de saúde do cantor Michael Jackson. Você observa muita gente se posicionando ali, além da imprensa, um batalhão de jornalistas já está posicionado para dar a cobertura, para dar todas as informações sobre o que acontece com o cantor Michael Jackson. Alguns sites já noticiaram a morte do cantor Michael Jackson, mas essa informação ainda não foi confirmada pelo hospital. Você observa várias viaturas da polícia no local, a polícia de Los Angeles, que foi posicionada, foi mobilizada para organizar a situação em volta do hospital, porque muitos fãs, muitos jornalistas que estão posicionados, e isso exige um esquema de segurança. Luciana. Claro, Percival, a gente não está... Desculpe, claro, Mário Augusto, a gente não está falando de qualquer pessoa, não. A gente está falando de um dos maiores astros do mundo. Michael Jackson tem fãs espalhados pelo planeta inteiro, e isso não é exagero, não. Né? O Michael Jackson teve uma carreira de sucesso absoluto desde o início, desde quando era menino no Jackson's Five, se lançou numa carreira solo e daí foi e nunca mais parou. Aliás, o grande sucesso dele, a consagração mundial, foi em 82, quando ele lançou o álbum Thriller, né? Que o mundo inteiro cantou e dançou junto com o Michael Jackson. Num ritmo incrível, um estilo próprio, pessoal, que o consagrou, um sucesso mundial. Agora, continua ainda para todos os efeitos, é um mistério que se passa aí dentro do hospital. Agora, bem ao estilo norte-americano, Luciano, certamente vai ser designado pelo hospital um porta-voz para se pronunciar oficialmente sobre o que aconteceu. E olha aí a CNN reforçando, os irmãos de Michael Jackson a caminho do hospital, Luciano. Os irmãos do Michael Jackson estariam a caminho do hospital, segundo diz a CNN, de acordo com informações que teriam sido passadas por familiares. Ou seja, os irmãos de Michael Jackson são 6, ou melhor, são 8 ao todo. Ele é o 7º de 9 filhos. Os irmãos estariam, então, se dirigindo neste momento ao hospital. E aí você percebe o que eu estava falando, Percival. Passou alguém pela barreira da polícia, a CNN vai lá, aproxima a imagem para justamente ver se consegue enxergar algum irmão, alguma pessoa conhecida, algum amigo do cantor Michael Jackson. Como está tudo interditado, a área está interditada, Luciana, evidentemente quem tem acesso, como é o caso dos ocupantes desse carro que nós estamos vendo agora, olha, abriu a porta direita, desceu uma mulher com papel na mão e, evidentemente, os jornalistas vão querer saber
quem é. E às vezes nem é ninguém, porque estamos falando de um hospital, quantas pessoas estão internadas ali, né? E obviamente a entrada dos parentes dessas pessoas não pode ser proibida, porque o Michael Jackson está lá. Corretamente, todo mundo, claro, o seu ente querido está internado, todo mundo quer ter essas informações. E ele está aí, o Michael Jackson, do Thriller, da Terra do Nunca, né? Da sua paixão. Daquele castelo que ele teve que vender, aliás, afundado em dívidas. A paixão pelo Peter Pan, aquele personagem do Walt Disney. De alguma maneira, psicologicamente, há quem diga que ele também não tenha crescido, né, Luciano? Tinha um comportamento, às vezes, meio infantil lá na sua... Ele fez questão de construir algo similar à Terra do Nunca, da imaginação de Disney, lá nesse lugar, onde, aliás, ele foi acusado de pedofilia, né, Luciano? Pois é, porque era tão bonito e tão para criança que ele foi acusado de construir esse parque de diversões para atrair as crianças que seriam abusadas por ele, o que nunca, jamais foi confirmado, tanto que ele foi absolvido das acusações. Vocês se lembram também, aliás, outro momento da vida do Michael Jackson que mobilizou a imprensa do mundo inteiro, quando ele foi ao tribunal se defender dessas acusações de abuso e, repito, foi inocentado. E ao contrário do que acontece no nosso país, lá ele teve que ir à justiça mesmo. Aqui tem gente que deveria ir e não vai nunca, né? Não vai nunca, não aparece nunca em situações, aliás, de acusações muito mais graves. Mas ele passou por isso, conseguiu superar esse momento e estava, de certa maneira, reorganizando a carreira profissional dele, Luciano. Com shows, apresentações, e até uma das razões que as coisas não andavam bem com ele é que ele cancelou várias dessas apresentações que estavam programadas com muita antecedência. Ele precisou cancelá-las de repente, Luciano. Pois é, Percival, para quem está chegando agora aqui acompanhando a TV Record, estas são imagens ao vivo de Los Angeles, nos Estados Unidos, de um hospital para onde foi levado o cantor Michael Jackson. Segundo os paramédicos que atenderam Michael Jackson na casa dele em Beverly Hills, aí mesmo em Los Angeles, quando eles chegaram lá, o astro do pop já não mais respirava. Essa é uma informação que foi passada pelos paramédicos. Segundo outras informações, eles teriam feito massagens cardíacas no cantor a caminho do hospital. Ele estaria numa ambulância sendo levado aí para este hospital em Los Angeles. Foi feita uma massagem cardíaca porque, inclusive, o site, a televisão CNN, que nós acompanhamos agora, confirma que ele teve uma parada cardíaca. É a CNN confirmando isso. E há sites, pelo menos um site, o TMZ, que é um site especializado em celebridades, um site que é bastante consultado por pessoas que se interessam por este assunto, já decretando que Michael Jackson morreu. Não se sabe a fonte que eles utilizaram para publicar essa informação, que ainda não foi confirmada oficialmente, nem se sabe se será. Aí está o site que eu estou falando, decreta ali na sua manchete Michael Jackson dies, ou seja, morre Michael Jackson, informação que não foi confirmada ainda. Mas, enfim, foi um chamado de emergência, isso tudo é fato. Um chamado de emergência pelo 911, os paramédicos foram imediatamente à casa de Michael Jackson, ele não estava mais respirando, passaram, fizeram uma massagem cardíaca nele a caminho deste hospital. Há uma série de procedimentos, Luciana, de ordem cardíaca que são tomadas numa situação dessa, principalmente situação grave. Você vê que os médicos foram de início à casa, chamados pelo telefone de emergência, observaram e não titubearam, optaram pela remoção imediata para o hospital. E durante o trajeto, algumas providências foram tomadas. Não sabemos, Luciana, ainda ser suficientes, mas o fato é que foram adotados alguns procedimentos preliminares, emergenciais, até ele dar entrada no hospital onde ele se encontra agora, Luciano. Você vê ali a própria CNN falando que não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Michael Jackson, Mário Augusto. Luciana, as informações ainda são desencontradas nesse momento, porque não houve ainda a confirmação oficial do Centro Hospitalar de Los Angeles a respeito do estado de saúde de Michael Jackson. Alguns sites já noticiaram que ele teria falecido. O site da BBC, a rede de TV inglesa, informa que Michael Jackson está hospitalizado e que ele não estava respirando quando os paramédicos chegaram ao local. Mas o site TMZ, como nós já dissemos aqui,
já anuncia a morte do cantor. Você observa a imagem, Michael Jackson morto. Essa é a informação que está estampada na primeira página deste site de notícias sobre celebridades. E a gente observa a situação no local, que é extremamente complicada. Muitos jornalistas já estão posicionados e um número cada vez maior de fãs começa a se formar em frente a este centro hospitalar. E outro dado interessante, Luciana, a respeito da história do Michael Jackson, ele começaria uma turnê mundial em julho deste ano. Ele tem um longo histórico de problemas de saúde e não consegue terminar uma turnê há mais de 12 anos. Então, a informação que nós temos, por enquanto, a informação é essa. Ainda não foi confirmada a morte do cantor pelo hospital, mas a gente observa já uma intensa movimentação em frente a esse complexo hospitalar, Luciana. E as câmeras da CNN que nos trazem essas imagens ao vivo de Los Angeles, nos Estados Unidos, a toda hora, Percival, focando as pessoas que conseguiram passar por essa barreira policial e, portanto, se aproximar do hospital para ver se reconhecem alguém. Até porque já há notícia também de que os irmãos de Michael Jackson estariam a caminho do hospital. Aí, olha, agora a informação, fontes da CNN dizem que Michael Jackson está em coma. Você vê, nós estamos aqui acompanhando junto com vocês informações que chegam a todo momento dos Estados Unidos, uma grande incerteza neste momento. Agora, entre essa notícia de que Michael Jackson estaria em coma, outros noticiários dizem que Michael Jackson já teria morrido, mas nada absolutamente oficial, como você frisou, Percival de Souza. Quando houver algo oficial, é o hospital quem vai emitir uma nota para, de fato, falar oficialmente, né, sobre o estado de saúde de Jackson. Agora, Luciana, a nossa experiência profissional nesse tipo de cobertura, quer dizer, aponta para um detalhe. Se estivesse tudo sob controle, não digo tudo bem, mas algo, digamos, não preocupante, sem dúvida nenhuma, esse tipo de informação viria imediatamente a público. Olha lá, Percival, que loucura, a gente mostrou há pouco, era um meio círculo. Olha o que já aconteceu. É a imprensa e os fãs se reunindo aí em frente ao hospital. O número de pessoas não para de crescer. Agora, você vê também que a saúde dele é naturalmente debilitada por uma série de coisas que ele impôs ao seu próprio organismo. Você vê, ele é avesso, por exemplo, a tomar sol. Quer dizer, ele anda sempre de óculos escuros, com chapéu, com máscara. Aí há controvérsias, né, Percival? É avesso ou ele não podia? Porque tem a história do vitiligo, que teria feito com que a pele dele ficasse branca. Nada disso nunca foi confirmado, na verdade. Ele é um homem envolto em lendas, em histórias. Lendas e alguns mistérios, né, Luciano? Porque você não é isso que você disse. Não sabemos exatamente, mas ele realmente toma super cuidados. Você vê até para audiência no tribunal, no caso aí da Terra do Nunca, ele foi com um guarda-sol, lembra disso aí? Ele chegou no tribunal com um guarda-sol, que estava brilhando o sol naquele dia lá, ele foi com um guarda-sol. Mas então, tudo isso tem reflexos no organismo dele e ele não estava passando bem ultimamente. Olha, Percival, daqui a pouco no Jornal da Record, as nossas equipes de reportagem nos Estados Unidos também estão se mobilizando e nós traremos informações ao vivo de lá com as nossas equipes de reportagem. É o mundo inteiro hoje, agora, aqui, junto com a gente, de olho nesse hospital, ávido por notícias de Michael Jackson. Nós vamos conversar agora com a repórter Adriana Bittar. Ela tem mais informações ao vivo para a gente também. Adriana, por favor. Olha, as informações aqui nos Estados Unidos são as seguintes. Alguns sites, um site de notícias de celebridades, na verdade, deu dizendo que o Michael Jackson tinha morrido. Colocou todo mundo em pânico, todo mundo em polvorosa. Todas as TVs dos Estados Unidos pararam a programação para abrir o assunto. Na verdade, a morte do Michael Jackson ainda não foi confirmada aqui nos Estados Unidos pelas grandes redes de televisão, nem pelos sites de notícias. O que se diz é o seguinte: ele teve uma parada cardíaca, problemas respiratórios, chamou a emergência, o 911, a ambulância com os paramédicos chegou até a casa dele em menos de 10 minutos, mas tentaram evitá-lo e levaram ele rapidamente para o hospital. Ele chegou no hospital de Los Angeles com vida. Essa é a informação que a gente tem aqui. A mansão dele, inclusive, seria muito perto desse hospital e tentaram ressuscitá-lo, mas, enfim, foram... Agora, o que as aqui estão questionando é se as cirurgias, a grande quantidade de cirurgias que ele teria feito ao longo da vida, interferido
nesse problema respiratório e cardíaco que ele teve hoje. Pois é, Adriana, você que está falando ao vivo de Nova York, e nós agora um outro título que aparece na CNN, que diversas fontes confirmam o coma de Michael Jackson. Nós já havíamos dito anteriormente que ele estaria em coma, a CNN dizendo que fontes diriam que ele estaria em coma, e agora CNN mais uma vez afirma que diversas fontes dizem que Michael Jackson, de fato, está internado em coma neste hospital. E, enquanto isso, as pessoas se aglomeram ao lado do hospital. São jornalistas, eles estão aí ao centro deste círculo. Você percebe repórteres posicionados em frente às câmeras e, obviamente, os curiosos e os fãs que não param de chegar também em busca de notícias. Essa informação sobre o coma, Luciana, corrobora aquilo que os paramédicos constataram de início, logo que chegaram lá na mansão onde ele estava. Ou seja, ele já não respirava, por isso a remoção foi feita imediatamente, e agora essa informação, ela corrobora, como eu disse, essa impressão inicial, porque ele chegou mal. Ele chegou mal, provavelmente inconsciente e em coma, então estão sendo tomados os procedimentos para tentar que ele volte assim, que ele se recupere, Luciana. Mário Augusto, a gente vê ali, inclusive por essa imagem, como está distante a imprensa do hospital, né? Talvez não tenha sido permitido a ele se aproximar do hospital. Aí, pelo visto, são jornalistas ou fãs ou curiosos que buscam informações sobre o estado de saúde do Michael Jackson, que agora, então, há essa informação, de acordo com a CNN, divulgada por diversas fontes, confirmando o coma de Michael Jackson. Isso mesmo, Luciano. Você observa a movimentação em torno do hospital de Los Angeles e a imprensa foi posicionada, foi montado um cordão de isolamento e os profissionais de imprensa, eles foram obrigados a ficar um pouco afastados ali, pelo menos a uns 10 metros de distância da entrada principal do hospital de Los Angeles. Chega a informação também para a gente de que o site do jornal Los Angeles Times, a cidade onde o Michael Jackson foi internado, o site do jornal Los Angeles Times acaba também de informar sobre a morte do popstar. Então, o jornal Los Angeles Times informa também que Michael Jackson teria morrido. Não é o primeiro site a dar essa notícia. O site TMZ já informou nesse sentido e agora mais um órgão de imprensa informando sobre a possível morte de Michael Jackson. Você observa uma legião de fãs já se aproximando do centro médico de Los Angeles e a polícia tendo muito trabalho para manter toda essa área isolada. É uma situação bastante complicada. A área principal foi isolada, um forte esquema de segurança foi montado para conter os curiosos que tentam se aproximar do hospital, Luciana. Pois é, Mário Augusto. LA Times, Los Angeles Times, decretando aí a morte de Michael Jackson é preocupante, mas, de novo, como o Percival frisou bem, o procedimento em casos assim é o hospital se manifestar, divulgando um boletim médico com as condições reais de saúde de Michael Jackson. Se ele morreu, se ele está em coma, se ele teve uma parada cardíaca, o que aconteceu. Portanto, a gente sabe muito bem, num momento como esse aí, que o mundo inteiro está buscando informações, começam a pipocar, Percival, aqui e ali, notícias que nem sempre são verdadeiras. Então, a melhor opção neste momento é cautela. Vamos aguardar, vamos acompanhar, vamos buscar essas notícias. E essa cautela está sendo adotada pela direção do hospital, que no momento se vê diante de duas opções, Luciana. Ou não tem muito a dizer e prefere o silêncio, ao menos por enquanto, ou está aguardando o melhor momento e a forma do que dizer na hora certa. Como comunicar ao mundo inteiro que Michael Jackson morreu? É uma notícia chocante, é uma notícia bombástica para muita gente, Mário Augusto. Que causa comoção no mundo inteiro. O cantor Michael Jackson, que tem fãs em praticamente todos os países, não só do Ocidente, mas também em outras partes do mundo. Você observa um grande número de fãs já posicionado em frente ao hospital, Luciana. É impressionante como vai aumentando o número de pessoas interessadas em saber notícias sobre o estado de saúde do cantor Michael Jackson em frente ao hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos. Você observa a imprensa posicionada, a polícia montou um forte esquema de segurança, isolou todo o local e os jornalistas estão a pelo menos 10 metros de distância da entrada principal do hospital. Michael Jackson, que completou 50 anos, ele nasceu no dia 29 de agosto de 1958, começou a cantar e dançar aos 5 anos de idade
e aos 11 já era profissional vocalista do Jackson 5, grupo que integrava com os irmãos. Você observa novamente as imagens do complexo hospitalar de Los Angeles e toda a movimentação em torno dessa notícia sobre o possível falecimento de Michael Jackson. Aí, de novo, Mário Augusto, que você acabava de nos informar, a CNN dizendo agora que o jornal americano LA Times, Los Angeles Times, não confirma, aliás, diz que Michael Jackson morreu. Né? Agora, ainda dizendo que não há essa confirmação por parte de nenhuma autoridade. Isso mesmo, a informação está estampada no vídeo, a gente observa uma grande mobilização agora dos órgãos de imprensa para dar a informação e a espera da confirmação por parte do Hospital de Los Angeles acerca do estado de saúde do cantor Michael Jackson. Inclusive, Mário, desculpa, eles falam LA Times e também AP. Ou seja, Associated Press, outro grande veículo de imprensa, outra grande agência de notícia que, portanto, segundo a CNN, teria confirmado também a morte de Michael Jackson. LA Times e a AP. São dois veículos muito respeitados, Mário. Inclusive, Luciana, o Los Angeles Times diz que o cantor Michael Jackson foi declarado morto pelo hospital depois de chegar já em coma, depois de ele dar entrada no hospital já em estado de coma. Essa informação é divulgada pelo jornal Los Angeles Times, que segundo informações do site, a morte de Michael Jackson já teria sido declarada pelo hospital, mas ainda não chegou essa informação oficial divulgada pela própria assessoria do hospital, Luciana. E você veja ali, olha lá, não confirmado, quer dizer, a CNN não confirma. Ela está dizendo que o LA Times e a Associated Press, Percival, dizem que Michael Jackson não morreu, mas a CNN, por enquanto, não confirma essa informação, está esperando algo oficial, um documento oficial. A CNN está com uma posição de cautela e o Los Angeles Times e a Associated Press, como você disse, informa no seu site que houve o falecimento. Agora, tanto o jornal como a agência de notícias são de grande credibilidade, não só nos Estados Unidos, como esse material dos dois veículos é distribuído por várias partes do mundo. Então, eles têm uma credibilidade perante a sociedade, não só nos Estados Unidos, muito grande, Luciano. E por isso aumenta a preocupação, sem dúvida alguma. A gente vê ali, olha, a rua completamente bloqueada pela polícia, essa rua que está imediatamente à frente da entrada principal do hospital. Do outro lado da calçada, as pessoas já começam a se aglomerar. Essa área aí já foi interditada, isolada pela polícia, não deixa pessoas não autorizadas se aproximarem do hospital, porque sabem muito bem o que uma notícia dessa pode provocar, o número de pessoas que podem chegar próximo a esse hospital para buscar informações do Michael Jackson. Você vê, Luciano, que o aparato já montado pela polícia significa, pelo menos isso significa claramente, que algo de anômalo aconteceu. Quer dizer, esse aparato, Luciano, é incomum, não é normal, não é absolutamente normal esse grande número de policiais, de viaturas. A polícia não vai montar isso sozinha por sua conta, alguém pediu, Percival? Exatamente. E a interdição do local, a interdição da área, tudo isso embute um significado paralelo, que nós podemos até depreender apenas, por enquanto, qual possa ser, Luciano. Tenha sido que fez isso, percebeu pela situação de Michael Jackson lá dentro da mansão, que não havia um minuto a perder, Luciano. Essa foi a interpretação de quem estava no local. Já ligou para o telefone de emergência. E a ambulância foi lá e constatou. Eu entendo o que você está falando. No caso de uma celebridade como Michael Jackson, né, aquela história, tudo é ali na moita, ninguém pode ficar sabendo. Quer dizer, para as pessoas que estavam dentro da casa pegarem o telefone e ligarem para o 911, para o serviço de emergência dos Estados Unidos, é porque a situação era absolutamente crítica e realmente de emergência. Exatamente. Alguém percebeu isso claramente, que não havia tempo a perder com esse tipo de cuidado. Isso foi objetivamente considerado secundário à fama dele, sair escondido, camuflar a saída dele, nada disso tudo foi ignorado para que ele fosse atendido rapidamente. O que aconteceu foi uma ambulância lá e que também não teve dúvida, passou lá alguns minutos, olhou, examinou e imediatamente foi levado para o hospital, Luciano. E a aglomeração que não para de aumentar de fãs, de jornalistas, de curiosos em busca de notícias sobre Michael Jackson. Essas pessoas foram levadas para uma área bastante distante do hospital, ou seja, eles não têm contato nenhum, não têm possibilidade de ter contato nenhum com um funcionário, com alguém que esteja entrando ou saindo do hospital. Eles estão distantes
destas pessoas, da entrada principal do hospital e em busca de notícias, assim como nós fazemos justamente agora. Nossa equipe toda de jornalismo mobilizada, não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, em busca de informações oficiais sobre o estado de saúde de Michael Jackson. O que era a primeira fonte jornalística que confirmou isso foi o site TMZ, que é uma revista, um site especializado em celebridades. Foi o primeiro aí, olha, Michael Jackson Dies, o primeiro a confirmar a morte de Michael Jackson, seguido pelo LA Times, um jornal americano, depois a Associated Press, que é uma grande agência de notícias internacional, e agora, então, a notícia de que também a rede de televisão americana NBC acaba de confirmar a morte de Michael Jackson. E a TMZ, Luciana, aparentemente está muito segura. Você vê que dá informação, Michael Jackson morto, e põe uma foto dele como uma tarja, exclusivo. Eles fizeram isso, está lá na primeira página do site. E, por efeito consequente, outros órgãos de imprensa fizeram a mesma coisa, deram a notícia com esse tom, com esse foco. A gente fica preocupado, né, Percival? Porque a gente está falando aqui, não é de qualquer jornal.